Olá, hoje a gente mergulha em Deuteronômio, capítulo 2. Vamos retomar a jornada de Israel. Logo depois daquele momento complicado em Cádiz Barneia, né? Isso, quando a geração anterior, falhou em confiar para entrar na Terra Prometida. Exato. E o capítulo começa com eles dando uma volta enorme, assim, contornando a região de Sair, que era dos Edomitas, e isso por ordem de Deus, né? Um tempão fazendo isso. Uhum. Aí vem a instrução, virar para o norte, passar pelo território dos descendentes de Esaú, mas sem confusão, nada de briga. É fundamental isso. E o texto ainda diz que Deus deu aquela terra para Esaú, que Israel não ia ganhar nada ali, nem um pedacinho de chão. Tinham que, comprar comida, comprar água deles. Olha, e essa parte da soberania divina distribuindo as terras é chave. A ordem para não provocar Edom não era só tática, sabe? Era teológica mesmo. Ah, faz sentido. Aquela terra era de Esaú por decreto divino. Isso já mostra como Deus lidava com várias nações, não só com Israel. O plano era maior e envolvia outros povos com seus territórios. Entendi. E isso continua. Porque depois eles chegam perto de Moabe, né? Sim, continua. A ordem é a mesma. Nada de atacar os moabitas, que são descendentes de Ló. A terra deles, Ar, também foi dada por Deus a eles. Interessante esse padrão. Pois é. E o texto ainda adiciona umas camadas de história falando de povos que moravam lá antes. Os Emitas em Moabe, os Oreus em Seir, gente descrita como forte e alta, tipo os anaqueus. Nossa! E esses povos foram expulsos, né? Pelos Moabitas, pelos Edomitas, o mesmo que aconteceu com os Amonitas, também parentes de Ló, que tiraram os Onzomitas de lá, e os Caftoritas com os Aveus. Peraí, então. O texto está mostrando que essas mudanças, essas conquistas de terra, já aconteciam na região. E que Deus estava por trás disso tudo. Exatamente. Funciona como um pano de fundo, sabe? Para mostrar que tomar a posse de terra desapossando outros era algo que ocorria, mas sempre dentro de um controle e de um propósito divino maior. Isso meio que prepara o cenário para o que Israel vai fazer, mas sob um comando direto para aquela terra específica. Entendi. Coloque em perspectiva. Aí vem um momento que parece decisivo: a travessia do Vale de Zered. Sim, O texto marca: passaram-se 38 anos desde Cádiz Barneia, e toda aquela geração de homens de guerra, os que se rebelaram, tinha morrido no deserto, como Deus tinha dito que aconteceria. é um ponto de virada. Não é só o tempo que passou, é o cumprimento de um juízo. Acabou aquela geração. A mão do Senhor, como diz o texto, esteve contra eles até o fim. É o começo de uma nova fase. Uma nova geração pronta para entrar na Terra. Isso. Agora sim. E com essa nova geração, as ordens, elas mudam, né? Primeiro passam perto dos amonitas, e ainda é para não provocar. A terra era deles, dada por Deus para os descendentes de Ló. Mantém o padrão para os parentes. Mas logo em seguida, chegam no ribeiro de Arnon, a fronteira com os amorreus. Aí a ordem é, uau, totalmente diferente. Levantem-se, passem o ribeiro, entreguei Sion, rei de Asbom, e a terra dele nas suas mãos. Comecem a possuir e lutem contra ele. É o sinal verde. É uma mudança radical. Chega de esperar, chega de desviar, agora é ação militar direta. E com sanção divina, Deus até promete colocar o medo de Israel nos outros povos. Mas mesmo assim, Moisés tenta a diplomacia primeiro, né? Manda mensageiros para Sion, pede passagem pacífica, oferece pagar pela comida, pela água, igual fizeram com Edom e Moabe. Por quê? Se a ordem era lutar. É uma boa pergunta. O próprio texto dá a explicação, mas é teológica. Diz que o Senhor, seu Deus, endureceu o espírito dele e obstinou o seu coração. Para quê? Para entregá-lo nas mãos de Israel. Ah, o tal do endurecimento do coração. Exato. Então talvez a diplomacia servisse para mostrar que Sion não ia ceder de jeito nenhum. Mas a recusa dele, segundo a narrativa, já fazia parte do plano para que Israel começasse a conquista justamente ali, com aquela vitória. É aquela interação complexa, né? Vontade divina e ação humana. Entendi. E a batalha acontece em Jaza e é vitória total para Israel. Completa. O Senhor entrega a Seom, o povo dele, Israel toma cidades e, aqui é diferente de Edom e Moabe, destroem tudo.
homens, mulheres, crianças. O texto é bem explícito. Não deixaram sobreviventes. Só o gado e os despojos que eles pegam. É o Eren, aquela dedicação total à destruição aplicada aqui contra os amorreus. O contraste com os povos parentes é muito claro, é intencional no texto. Faz sentido a distinção. E, ao mesmo tempo, o texto reforça que eles obedeceram os limites, né? Não invadiram a terra dos amonitas, pararam onde Deus mandou. A conquista, mesmo sendo total ali contra Seom, era direcionada, tinha limites definidos por Deus. Então, resumindo esse capítulo 2, a gente vê uma transição muito clara, né? Sai da ordem de evitar conflito com povos parentes, cujas terras Deus também tinha designado, e vai para o início da conquista militar ordenada por Deus, começando com Seom, amorreu. Exato, mostra a fidelidade de Deus cumprindo tanto os juízos contra a geração antiga, quanto as promessas para a nova geração. E sustentando o povo, né? Reflexão, né? Quais seriam os critérios para essas abordagens diferentes de Deus? Por que tratar Edom, Moabe e Amon de um jeito e Sion de outro tão diferente? Boa pergunta. O texto não dá uma resposta simples, mas sugere uma mistura de fatores. Linhagem, o tempo certo de Deus para cada coisa, talvez a condição espiritual desses povos, o papel deles no plano maior para Israel. É complexo, mas mostra um Deus agindo soberanamente na história, de formas variadas.